Olá, caros alunos, novamente estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso e o nosso tema de hoje é relés e contactores e também diagramas de circuito de comando. Pois bem, vamos adiante. Os senhores devem estar lembrados que até agora nós vimos basicamente circuitos que envolvem botoeiras e sinaleiras, né? Então o que há aqui na tela de vocês é o mais básico que a gente pode ter em termos de circuito, onde, né, no qual eu tenho um botão acionando uma lâmpada. E a questão que se coloca aqui é a seguinte: quando nós falamos dos contatos, nós falamos que uma das formas deles serem acionados é mecanicamente, no caso, via botão. Alguém pressiona. Mas há outras formas também, que algumas vezes são necessárias, não são somente opções. Se não, vejamos, em ambientes inóspitos, né, como, por exemplo, no meio de uma instalação fabril, né, onde você, além do acesso ser difícil, existe a questão da periculosidade, né? Não é qualquer um, a não ser o técnico de manutenção, que pode entrar no meio da área onde estão as máquinas, né, para acioná-las ou não, né? O ideal é que tenha alguma forma de acionamento remoto disso, ou seja, se eu pudesse de alguma forma pressionar esse botão remotamente, seria muito interessante, né? Então os senhores já devem ter visto até em vídeo instalações onde há um painel de comando enorme, né? Onde fica o operador ali controlando toda uma instalação de tamanho razoável, sem precisar ir até a instalação em si. Mas existe toda uma estrutura elétrica criada para que ele consiga fazer isso, né? Acionar remotamente, fechar, abrir chaves para acionar remotamente máquinas. Essa estrutura são os relés e/ou contactores, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar das similaridades e diferenças entre eles. Mas é importante a gente ter em mente o seguinte: imagine que eu não tenha esse botão aqui, que eu de alguma forma com um ímã eu conseguisse atrair essa chave e fazê-la fechar. Em vez de eu pressionar aqui, eu atraía com um ímã, né, e ela fechava. Se eu conseguisse fazer isso, eu poderia ficar a uma certa distância dessa estrutura aqui. No caso, se esse ímã não fosse um ímã permanente, fosse um eletroímã, a própria eletricidade poderia ser utilizada para criar o campo magnético que iria fechar esse circuito, essa chave, né? Pois bem, o dispositivo que faz isso, que é nada mais nada menos do que uma chave, contatos ou conjunto de contatos que são acionados não manualmente, mas por campos magnéticos, é o contactor ou relé, né? O princípio de funcionamento de relés e contactores é o mesmo. É campo magnético através de bobina acionando contatos, fechando ou abrindo contatos, né? O princípio é o mesmo. A diferença está na aplicação, quando chamar de relé e quando chamar de contactor, e na construção também. Tá, então vamos ver um exemplo num outro software, porque este software que vocês estão vendo na tela, ele é mais voltado para comandos elétricos mesmo, né? Então quando eu colocar o relé ou contactor aqui, não vai ficar muito claro que ele é o único dispositivo nesse primeiro contato nosso. A partir de hoje a gente, né, vai ter que se acostumar com isso. Então vamos ver num outro software que aparece ele todo como um bloco só, como um dispositivo, para a gente ver como é que é. Depois a gente volta imediatamente para cá.
Muito bem, esse software aqui, o Multisim, vocês não precisam se preocupar com ele e instalar nada. Ele só está sendo usado aqui para auxiliar o professor na explicação. A gente não vai trabalhar com ele no curso. Tá? Então, o que eu tinha aqui? Na parte de cima, a mesma estrutura que vocês acabaram de ver lá no CADIE Simul. Né? Se a gente simular aqui, eu tenho uma chave que vai fechar um circuito de corrente alternada 220 volts em cima de uma lâmpada 220, ela vai acender. É o que vocês estão vendo aqui. A lâmpada está acendendo, ela parece que está piscando, mas isso é do software. Legal? Então eu estou acionando diretamente essa lâmpada. Estou vindo com a minha mão aqui, apertando o botão e acionando. Eu não quero isso, eu quero colocar algum dispositivo no lugar dessa chave, deste botão, que ele não seja manual, que eu à distância ou magneticamente, eletromagneticamente consiga acionar esse circuito, tá bom? Aqui embaixo vocês veem o circuito que implementa isto. Nessa elipse, dentro dela está este componente, né, que é um relé ou contactor. Na simbologia desse software, K é a bobina dele e esse desenho que parece um capacitor é o contacto dele. Então, o que acontece aqui? Este contacto vai fazer o papel deste botão, dessa chave. Quando eu fizer passar corrente nesta bobina, ela vai fazer com que feche esse contato. Vocês vão ver que até vai aparecer um tracinho aqui. Fechando esse contato, tem caminho para passar corrente aqui. E vai acender a lâmpada. Agora, o que é interessante de vocês perceberem é que são circuitos isolados, olha, eletricamente. Eu tenho um circuito de baixa tensão, corrente contínua. Isso aqui é uma bateria, né? 24 volts. Quando eu acionar esse botão, tem um resistor só para limitar a corrente nessa bobina, para mais nada. Quando eu acionar o botão, essa fonte vai jogar corrente na bobina. Energizada, ela vai atrair esse contato ou repelir, dependendo da construção, que vai fazer com que ele feche. No que ele fecha, está fechado esse circuito aqui, que não tem nada a ver com esse eletricamente. A corrente que vai circular aqui, ó, vem desta fonte para esta lâmpada. A corrente da bobina vem daqui. Então existe um isolamento aqui elétrico. O jogo aqui é magnético da bobina para o contato. Tá? Vamos ver como isso acontece. Então eu vou fechar aqui, ó. Vai passar a corrente na bobina, você vai ver que vai aparecer um tracinho aqui. E a lâmpada acendeu, tá vendo? Some o tracinho, aparece o tracinho. Legal? É muito importante vocês perceberem que existe esse isolamento, que esse componente, ele tem duas caras, ele é uma interface, digamos assim. Ele tem uma cara para o lado do circuito que tem mais potência, né, que vai iluminar com a lâmpada, e tem uma outra cara para o lado do circuito de baixa potência aqui, que vai só requerer corrente, atender o requerimento de corrente dessa bobina para que ela feche esse contato. Então existe um jogo magnético aqui, mas não existe contato elétrico. Não passa corrente deste circuito para este, nem deste para esse. Tudo bem? Por que eu mostrei nesse software? Porque nele aparece o componente junto, né? Você não pode chegar com um contactor ou um relé e separar a bobina dos contatos. No diagrama do CADIE Simul, eles aparecem separados por uma questão de desenho lógico, de padronização de diagrama de circuito lá. Aqui fica claro que é um componente só. Então, o contacto, ó, do relé nada mais é do que a chave aqui que antes você apertava com a mão. Aqui, ó. Antes eu metia a mão perto da carga perigosa aqui, no caso a lâmpada, para fazer ela acender. Agora eu fico longe dela, ó. Aqui tem baixíssima corrente, ó. Quem vai acender ela é essa chave e não mais o botão aqui, tá? Pois bem, então vamos voltar ao nosso software de trabalho lá. Isso foi só para você conseguir visualizar de maneira mais próxima do real como é esse componente. Então vamos lá, a ideia agora é que eu quero trocar este botão
por algo que vai acionar indiretamente essa lâmpada. Vamos ver como é que fica então. Ora, né? Vamos simular aqui. Enquanto é uma lâmpada, tudo bem, né? Eu acendo aqui, tranquilo, né? Ela está junto de mim aqui. E se eu tomar um choque de 24 volts, por exemplo, não é nada muito grave. Se não é uma lâmpada, é um motor. No caso aqui a gente tem um motor de corrente alternada, 380 volts. Se é um motor, a coisa já é mais perigosa. Eu posso tomar um choque grande aqui de 380 volts. Então, só comparando as duas situações. Acionamento direto aqui também. Tá? Eu quero fazer acionamento indireto, né? Então, eu quero tirar este botão que vai acionar essa lâmpada e tirar este outro que vai acionar esse motor, né? Ou qualquer outra coisa que tiver aqui, quero acionar indiretamente. Vamos ter que inserir um cara que vai fazer isso. O relé ou contactor aqui, ó, ele se encontra separado, né? Aqui onde você vê contatores e sinalização, você vai encontrar a bobina dele aqui, ó, o primeiro elemento, bobina contator. O contato você vai encontrar nessa outra biblioteca aqui, ó. Pegar um contato normalmente aberto, né? Como é que eu sei que eles são do mesmo componente, do mesmo dispositivo? Que esse é K e esse é K. Eu posso muito bem trocar o nome, por exemplo, colocar aqui K1 e K, aí já não é mais o mesmo, tá? Mas no software que a gente acabou de ver, não tem como eu separar um do outro na hora de desenhar. Aqui tem e deve ser assim, porque aqui o desenho é mais lógico do que próximo a um esquema físico. Tá bom? Então vamos mostrar agora o circuito, como ficaria utilizando somente a lâmpada como cobaia nossa aqui. Então vejam, caros alunos, que antes eu tinha um botão e continuo tendo que acionava uma lâmpada. Agora não. Agora eu tenho um botão que aciona a bobina de um contator ou relé, mas enfim. E esta bobina em um outro circuito vai fechar, vai fazer com que esse contato feche. Olha, K é o mesmo contator, contato dele, bobina dele. Na hora que esse contato fechar, outra fonte aqui é um outro circuito, vai conseguir jogar corrente em cima da lâmpada. Olha como isso acontece. Tá vendo? É sempre bom enfatizar. Se eu mudar o nome aqui, K1 e K, já não é mais o mesmo contator. Eu posso fazer passar corrente na bobina o tanto que eu quiser, que não vai fechar aqui, tá? Então é o nome que diz que é o mesmo contator. Estejam atentos a isso. Voltando aqui. Agora sim de novo. K e K. Tá ok? O que vai acontecer na prática? Na realidade, a gente usou só lâmpada como cobaia nossa aqui, né? Este vai ser um circuito de 24 volts, que vai acionar a bobina de um contator. E este vai ser um circuito de maior tensão e maior corrente, que vai acionar um motor aqui. É isso que vai acontecer. Então, olhem só o que nós temos aqui. Um circuito aqui de baixa potência, 24 volts, baixa tensão, baixa corrente, que vai fazer, na hora que eu fechar o circuito, vai fazer passar corrente na bobina de um contactor, que simplesmente vai fechar essa chave. Para quê? Esse contator aqui não está interessado, ele simplesmente sabe que na hora que passar corrente nele, ele fecha essa chave. A forma como essa chave está conectada num outro circuito, já de uma tensão média, né? Pode ser alta também, mas enfim, vai fazer passar uma corrente considerável aqui nesse motor para que ele funcione. Então vamos ver como é que isso acontece. Tá vendo? Existe contato elétrico? Não, olha, aqui eu tenho 24 volts DC, corrente contínua. Esse motor é de corrente alternada. Aqui eu tenho 380 volts, ó, uma tensão linha neutra aqui, como exemplo somente. Quer dizer,
a energia elétrica daqui, a corrente daqui, não está passando para cá. São duas fontes diferentes, tá? Simplesmente existe um componente que pertence aos dois circuitos. A bobina dele pertence ao circuito de baixa tensão e o contato dele ao circuito de maior potência. Só isso, tá? Então, agora sim eu posso ter essa estrutura aqui lá no chão de fábrica, no meio de um monte de outras máquinas, e posso estar aqui no conforto de um painel de comando acionando essa máquina com toda a segurança para o operador e a flexibilidade também, né? Isso é um exemplo simples, 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 é o embrião da coisa. Isso pode chegar a ser sofisticado a um ponto de você ter um painel muito grande que controla uma planta industrial muito grande. Ok? Interessante a gente observar também que na hora em que eu faço isso, né, que eu separo a coisa em dois circuitos, vai existir essa maneira padrão de você desenhar as coisas. Uma que eu chamo de diagrama de comando, que é da baixa tensão, onde eu tenho toda a minha lógica, né? A gente viu na aula passada lógicas e, não e ou, por exemplo. Eu podia ter duas chaves aqui em série para acionar essa bobina, seria a lógica e, né? E aqui não mudaria nada. Este circuito iria fechar aqui quando passasse corrente nessa bobina, quando eu pressionasse o S1 e o S2 aqui, numa lógica E. Ou seja, neste circuito de comando eu tenho toda a inteligência, toda a lógica de acionamento. E um outro circuito onde eu tenho toda a força, toda a potência. Então, esse vai ser o jeito padronizado, né, que o meio, né, de comandos elétricos entende, né, a linguagem que ele entende, que a gente tem que saber escrever, né. Eu coloquei até aqui uma lâmpadazinha, né, uma sinaleirazinha para indicar na hora que o motor está ligado. Então a pessoa teria lá no painel de comando dela um botão e uma lâmpadazinha verde para indicar. Só uma observação aqui, a gente viu cores na aula passada. O verde indica a máquina funcionando, tá? Instalação não é funcionando, né? Instalação energizada. Cuidado, porque o leigo entende que verde é tudo bem, né? E aí pode entrar e se machucar. Então, é usual em ambientes externos, né? Ou antes de entrar num ambiente de periculosidade, que tenha luz vermelha, sim, né? Mas para as pessoas envolvidas, né, naquele processo que tem alguma experiência, a norma manda que verde indique energizado, circuito pronto para operar, tá? Mas só tomar cuidado com isso aí. Quando você quiser advertir, digamos assim, um leigo, um vermelho piscante ou algo assim, ou mesmo uma placa de perigo, enfim, é importante isso. Tô bem. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês algumas imagens em 3D para ilustrar como é a construção desse componente. Isso aqui é um relé genérico, né? Você pode ver aqui a bobina, esse enrolamento. Quando passar uma corrente na bobina, né, os terminais estão aqui que levam tanto a bobina quanto os contatos, né, estão aqui. Desculpa, é que só tem os do contato, né? Os da bobina não estão desenhados aqui. Mas enfim, quando essa bobina é alimentada com uma corrente, ela vai gerar um campo magnético. Legal? Esse contacto aqui, ó, vamos ver ele bem de frente, aqui que está encostando, está fazendo contato aqui nesse terminal, ele vai ser atraído e vai bater neste outro aqui, ó. Tá? E daí ele vai abrir ou fechar, dependendo de como está a conexão aqui embaixo. Se ele trabalha normalmente aberto ou normalmente fechado. Mas é esse o jogo que acontece tanto no relé quanto no contator. O relé acaba sendo mais exposto, né? No contator ele fica blindado ali dentro. Mas é simplesmente isso, um ímã, eletroímã que atrai essa haste aqui que faz contato aqui ou aqui, tá? Vamos ver um mais realístico aqui. Muito bem, aqui outro modelo, olha. Nesse caso aqui, ele
O caso anterior, ele chaveava para um lado ou para o outro, lembra? Esse aqui é uma normalmente aberta, ó. Se a gente olhar aqui, ó, quando passar a corrente nessa bobina, esses dois contatos amarelinhos vão encostar nessas hastes aqui, tá? Tá vendo aqueles de frente, ó? Vamos ver de cima aqui se dá para ver, tá vendo os contatos ali? Então esse aqui é o normalmente aberto, tá? Enfim, acho que já deu para entender como é o princípio de funcionamento. Mais para frente a gente mostra os modelos que são mais realísticos mesmo, tá? E vamos adiante. Pois bem, pessoal, apenas para exibir aqui o esquemático dele inicialmente, né? Aquele primeiro em 3D que nós mostramos, que chaveava para um lado para o outro, equivaleria a esse esquemático aqui, um relé típico aí de reversão, né? O mais importante no esquemático é você entender que a bobina vai estar sempre com essas conexões A1, A2 padronizadas, tá? E os contactos, no caso dessa figurinha aqui de cima, que seria mais para um relé, são contatos 1, 2 e 4, como a gente já viu lá na aula de contatos, né? O contato 1 é o comum, ele vai se associar, né? Ele vai contactar o 2 ou o 4, dependendo quando ele é chaveado ou não. A posição de repouso é a do desenho, é a posição 2. Quando é energizada a bobina, o ponto 1 vai se contactar com o ponto 4. Já a figurinha inferior, a de baixo, né, ela já mostra aquilo que seria mais um contactor mesmo, né, que são 4 contatos ali normalmente abertos. Inclusive, esse tipo de contactor é chamado contactor auxiliar. A gente já vai falar dele agora já, né? Então, nós temos 4 contatos, 1, 2, 3 e 4. Corresponde exatamente ao primeiro dígito de cada número aí que identifica cada contato. Então, 1, 3 e 1, 4, o que é que são? Se vocês lembrarem da aula passada, os contatos normalmente abertos sempre eram 3 e 4. O 1 na frente virou 13 e 14, significa contato 3, desculpe, o ponto de contato 3, né, do contator do contato 1. Então, contato 1 tem o 3 e o 4. Contato 2 tem o 3 e o 4. Por isso que tem 23 e 24. Contato 3 tem o 3 e o 4. E o contato 4 tem o 3 e o 4. Por isso que está 4, 3 e 4, 4 ali. Então, isso é um padrão que, via de regra, é seguido. E a gente tem que entender isso aí. Um outro padrão aí que já aparece num contactor, já que ele é de potência mesmo, é esse mostrado aí na figura ao lado do esquemático. Então nós vemos os contatos, onde tem L1, T1, L2, T2 e L3, T3, são chamados contatos de carga. Eles vão estar ali nas 3 linhas trifásicas, levando energia para um motor trifásico, por exemplo. Esses devem existir obrigatoriamente. Os outros dois, o 4,3 e o 4,3,4,4, 3,1, 3,2, são contatos auxiliares, né? Um é normalmente aberto, por isso que tem NO ali, de Normally Open, e o outro é normalmente fechado, por isso que tem NC, de Normally Closed. Então, esse é um contator, seria um contator que ele tem os contatos de carga, os contatos de potência, que estão ali no L1, L2, L3, que vão ligar nas linhas, e a parte de baixo, T1, T2, T3, vão para a carga, para um motor, por exemplo. E além disso, tem os dois contatos auxiliares ali, para você fazer outro tipo de ligação. Ou um selo, que a gente vai ver mais para frente como é, ou algum tipo de sinalização, enfim. Tá ok? Então, a identificação dessa linguagem gráfica de diagramas, vocês têm que estar por dentro aí, tá? E é bem simplesinho, não tem mistério, mas isso vem muito da vivência também. Não se preocupe muito com isso. Muito bem. Essa questão do que é o relé e o que é contactor
é basicamente construção e aplicação, para que é que vai ser usado cada um. Mas em princípio de funcionamento, como já disse, é a mesma coisa, é contato sendo fechado por campo magnético. Tá? O contator, normalmente, é aquele dispositivo que ele trabalha junto às máquinas, junto aos motores, que vai fechar diretamente o circuito que vai acionar máquinas. Portanto, ele vai manobrar cargas eletromecânicas. Entenda a carga aí como aquela que está fazendo uso do circuito, aquela que o circuito está carregando nas costas, digamos assim, como a carga de um caminhão. Né? Já o relé não. Ele vai manobrar cargas elétricas que são mais leves. Quando eu digo leve em termos de corrente elétrica, né, de potência elétrica. Tá? Os contatores normalmente trabalham com altas ou médias tensões e correntes. Os relés de médias a baixas tensões e correntes. Isso não é exatamente uma certeza absoluta. Né? Você pode ter um relé que trabalha com média tensão, por exemplo. Mas via de regra é isso. Né? O contactor é um componente mais robusto, vai estar fechando circuitos para máquinas que, por exemplo, vão ficar 24 horas ligadas, passando alta corrente. Né? Então ele tem que ser resistente, tem que ser mais robusto. Já os relés não. Ao contrário dos contactores, que não vão ficar abrindo e fechando toda hora, a não ser em aplicações mais específicas, muito específicas, os relés eles não são feitos para aguentar alta corrente, via de regra. Mas, como eles acabam trabalhando com a lógica de comando, eles são feitos para alto número de acionamentos. Né? Eu lembro que eu, por exemplo, já tive a experiência de visitar uma central telefônica eletromecânica dos anos 60, que ainda estava em operação nos anos 80. E era tudo feito a relé. Imagine todas as ligações telefônicas de uma cidade, os contatos sendo fechados, os contatos que faziam o cidadão A se comunicar, né, numa ligação telefônica com o cidadão B. Imagine isso a toda hora numa cidade, o abre e fecha de contatos. Tudo era feito via relés e era um ruído enorme dentro daquela sala, relés fazendo barulho de abre e fecha toda hora. Mas aquela central estava há anos e anos e anos funcionando numa boa. Então, veja que os relés são feitos para velocidade de acionamento, tá? Enquanto os contactores mais para aguentar alta potência. A questão do contator também ser mais robusto e estar junto às máquinas está ligada à segurança e à distância, né? Eu vou acionar um computador à distância daqui do meu painel de comando e ele vai fechar o contato lá longe de mim, certo? Os contatos do contator normalmente são contatos de carga que vão alimentar, vai passar corrente neles que vai alimentar máquinas que vão rodar. Então tem que ser contatos que aguentam alta corrente. Por sua vez, os do relé não. São contatos de comando. Normalmente você vai ouvir esse termo lógica de relés no jargão industrial aí de comandos elétricos. São a lógica de abre e fecha chaves. Nós já vimos as lógicas básicas, né, na aula passada, e, não e ou, que são feitas via abertura e fechamento de chave. Na aula passada com botão e a partir de agora com relés. Né? Então, são tipos de contatos diferentes. Né? Os contatos do relé são feitos para fazer lógica, não para suportar a grande corrente. E os do contator ao contrário. Tá ok? Uma característica importante também, que vai ficar claro quando a gente vê diagramas de comando de potência, é a questão de que eu posso usar relés além dos contatores para separar mais ainda, tornar mais indireta ainda o acionamento das cargas eletromecânicas. Né? E para isso eu vou usar relés nos circuitos de comando que vão acionar outros, que vão acionar as máquinas. Tá, ok? Aqui abaixo você vê à esquerda simplesmente um contator padrão e à direita um relé
Você consegue ver inclusive a bobina dele aí, né? Então você vê que eles são bem diferentes, mas por dentro é um princípio de funcionamento muito parecido, tá? Vamos olhar então mais de pertinho esses componentes, né? Alguns exemplos, né? Você vê que aqui esse relé você consegue até ver a bobina, o encapsulamento é transparente, você consegue ver algumas especificações de 250 volts corrente alternada, 10 amperes o linear e 30 volts corrente contínua, 10 amperes o linear também. E aí separando, lógico, o que é da bobina, né, e o que é dos contatos. Então ele, embora seja um relé, ele suporta aí uma energia considerável, né, uma potência considerável passando através dele. Então um exemplo aí. Vamos ver um contator agora. Olha só, ele também estava presente ali na explicação anterior, né? Então esse é um contator que a gente consegue identificar claramente os contatos dele, L1T1, L2T2, L3T3. São os três contatos de carga e vão passar a energia que vai para o motor, as três linhas, né, do sistema trifásico. E ele tem um contato auxiliar, o famoso 13 e 14, que todo mundo fala. É um contato que normalmente ele suporta menos corrente, porque ele não é um contato de carga, é um contato auxiliar para alguma finalidade auxiliar ali, como fechar um selo elétrico, alguma sinalização, enfim. E o último à direita, A1, A2, quem que é? É a bobina, né? Aí que a gente vai energizar a, a bobina desse contator aí, né? Esse botão preto que a gente vê aí, para fins de teste ou de alguma situação emergencial, eu posso fechar os contatos manualmente ali se eu pressionar ele, tá? Digo manualmente, não com a mão, né? Evidentemente muito bem protegido. Tá ok? Veja um outro relé aí, um encapsulamento transparente, né? Você consegue ver a bobina, os contatos, enfim. Só como exemplo aí da variedade que existe no mercado. Mais um exemplo de contator, né? Nesse caso a gente também consegue ver claramente aí o L1T1, L2T2, L3T3, os contatos trifásicos aí. E o contato auxiliar, 13 e 14, o famoso 13 e 14, que ele está enfatizado aí que ele é normalmente aberto, tá? 13 e NO, normally open, né? Os contatos da bobina estão acima ali, né? Onde tem os dois parafusos superiores ali, estão os contatos da bobina. E também fica claro aí que a gente pode acionar cada contato manualmente aí, tá? Então um outro modelinho de contator. Mais um exemplo de relé aí, nesse caso montado sobre uma base, essa parte negra aí é a base na qual ele está montado, ele é encaixado aí e aí disponibiliza via os parafusos ali, os bornes, para você ter acesso ao uso do componente. Tá joia? Perdão, agora sim a imagem, não a imagem anterior, mas a imagem do relé montado sobre a base aqui, né, com os bornes aqui disponibilizados aqui. Ele encaixa nessa base e aqui você, na base, você sai com a fiação. Ok? Agora veja bem um relé utilizado na indústria automobilística, em automóveis, ó, de encaixe também. Ok? Exemplos, né? E vamos mostrar mais um exemplo de relé e a gente parte para frente. Um relézinho utilizado para acionar pequenas cargas aí, até eletrodomésticos e tal, em fins residenciais, né? Montado sobre uma plaquinha eletrônica aqui. Tá? Você vê que a faixa de aplicação é enorme, né? E consequentemente os modelos fabricados, além de ter muitos fabricantes, os modelos são também em grande quantidade. Bom, pessoal, eu acho que deu para perceber a diferença entre relé e contactor. É a aplicação, né? Na indústria você vai ver mais junto às máquinas contactor. E quando a sua lógica, né, ela é mais complexa, e você vai ver muitos relés também.
hoje em dia substituídos nessa lógica de relé por uma coisa chamada CLP, que vocês vão ver em outra disciplina. A gente vai só introduzir nessa. Tá? Mas acho que ficou claro aí que são dois componentes com o mesmo princípio de funcionamento, um mais robusto, outro menos robusto, para aplicações diferentes. Tá, ok? Muito bem, caríssimos alunos. Nós já falamos, né, mostramos imagens de contactores, nas quais, né, nós mostramos para vocês que tem contatos que são de carga, aquele L1, L2, L3, né? E tem contato auxiliar, né? Tem contactor que só tem os contatos de carga, mas via de regra ele tem auxiliar também. Mas tem contactor que só tem auxiliares. Nesse caso eles chamam contator auxiliar. Ok? Então existem os contatos auxiliares que podem estar presentes em qualquer contator. E existem os contactores que só têm os auxiliares. Tá? Normalmente esses contatos são utilizados para outras finalidades que exigem menos corrente, como sinalização, algo que a gente vai ver mais para frente que chama intertravamento, que não deixa de ser uma lógica de comando, tá? Ou mesmo para qualquer outra lógica de comando. Mas fato é que um contator auxiliar, vocês estão vendo tudo em laranja aí no texto, ele não tem contato de carga, né? Então eu vou ter o contator de carga acionando as máquinas e apoiando ele ali eu vou ter um outro contator que é o contato auxiliar, ou para acender uma lâmpada, ou para fazer um intertravamento, enfim. Qualquer lógica localizada ali. Ok? Então é um contator específico que só tem contato auxiliar e o exemplo dele é esse amarelo que você está vendo aí na imagem. Tá? Por sua vez, os contatos auxiliares podem, como eu já disse, estar presentes em qualquer contator, tendo ele contato de carga ou não. Então, eles acabam, pelo menos um contato auxiliar, normalmente dois, um normalmente aberto e um normalmente fechado, mas pelo menos um sempre tem, aquele famoso 13 e 14 ali. E então você vai ver, como a gente já viu várias imagens, um contator que tem 4 contatos, além do contato da bobina dele, que seria o quinto, né? Mas só os contatos mesmo ele teria 4, das 3 linhas trifásicas mais um que seria auxiliar. Legal? E então nesse jogo, não é? Nessa imensidão de fabricantes e de modelos, né? Pode até ser que exista, e existe, né? Não pode até ser, existe mesmo, uma solução modular, na qual você tem um contator base e você vai encaixando contatos nele, igual o Lego, né? Você vai montando ali contatos auxiliares nele, tanto quanto você queira, né? Até tem uma figura aí que indica isso para fins residenciais aí abaixo também à direita. Legal? Então, contatos auxiliares podem estar em um contator que só tem contatos auxiliares, neste caso ele é chamado de contator auxiliar, ou eles podem estar misturados em um contator que já tem os de carga e tem os auxiliares também. Joia? Muito bem. Para finalizar, só vejamos a figura mais de perto. Olha, você percebe que à direita, os dois contatos que você vê, A1 e A2, né, positivo e o negativo ali, são os contatos da bobina. De resto, você não tem nenhum L2, L3, L1, L2, L3, você só tem contato auxiliar. Esse é um exemplo de contator auxiliar. E sempre indicando quando é NO, normalmente aberto, e NC, normalmente fechado. Tem vários contatos ali, né? Tanto mais centralizados quanto os mais acima e abaixo ali. São todos contatos, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Então você tem 3 e 4, né? 2, 1, 2, 2. Por que 2, 1, 2, 2? Você lembra disso? Quando nós vimos as botoeiras? Sempre que é normalmente fechado,
é 1 e 2 os terminais da chave, né? Normalmente aberto é 3 e 4. Então 1, 3, 1, 4 é o primeiro contato, normalmente aberto. 3 é um terminal, 4 é outro. 2, 1, 2, 2 é o segundo contato, porque é 2. 1, que é o dígito mais à direita, é o contato de cima, e o 2 é o contato de baixo. Então por isso que tem 2, 1 e 2, 2. E aí vai, né? Você consegue identificar. Então você não vai encontrar nesse modelo aí contatos de carga, tá? Só contatos de comando aí. Ou auxiliares, né, na realidade. Tá joia? Mas a coisa não para por aí, caríssimos. Olhem só. Simulando aqui, né? Tá, liguei diretamente via um contator, um motor. Tá. Fiz passar corrente na bobina, a bobina fechou o contato normalmente aberto, ele fechou, passou corrente aqui no motor. Beleza. Mas e se eu quisesse fazer o seguinte, na hora que eu pressionasse aqui, né, eu não quero que ele feche lá, eu quero que ele espere, por exemplo, 5 segundos e depois feche. Acredite, existe esse tipo de contator. Existe um outro também que eu aperto, ele fecha imediatamente. Aperto o botão, ele energiza a bobina, fecha imediatamente o contato. Dali a um tempo ele desliga sozinho. E existe aquele que faz as duas coisas. Ele liga dali a um tempo e dali a um tempo ele desliga. São chamados relés temporizadores, tá? Que a gente vai ver agora, e adianto para vocês que eles estão aqui. E advirto para o seguinte cuidado. Estão aqui. Aquele primeiro que eu falei, que ele espera um pouco e liga, está aqui a bobina dele. O outro, que é o de desconexão, que ele liga imediatamente, espera um pouco e desliga, está aqui. Eu vou explicar devagarzinho aqui. Só tem que tomar o seguinte cuidado. Eu tenho bobina e contato. Tudo bem? Então eu peguei este aqui, fui lá buscar o contato em outro grupo. O contato para cada tipo de relé é diferente. O desse aqui temporizador, quando eu for colocar ele aqui, né, vamos deixar ele aqui só como teste. Eu venho aqui buscar os contatos. O contato dele não está aqui, ó. O contato dele está aqui. Só você deixar o mouse em cima que ele te fala. Então o contato dele é um pouco diferente. Legal? E os outros também. Então aqui os contatos para as outras bobinas também, tá? Vamos ver isso com calma e como é que faz. Então veja na figura, inicialmente, um exemplo aí, né, de um modelo de um relé temporizador. Né? Com ele você pode estipular inicialmente, né, um tempo que ele vai levar para armar, digamos assim, o relé. E aí, energizada aquela bobina, dali a um tempo, ele vai fechar o contato. Né? No caso dele ser esse primeiro tipo que está sendo exibido aí na tela. E eu já peço desculpas a vocês porque faltou a imagem. Aguenta a mão um pouquinho que ela já vai aí. Pronto. Está aí a imagem agora de um exemplo de um relé temporizador com os ajustes de tempo aí, de quanto tempo ele vai esperar e tudo para armar os contatos. Existem dois tipos básicos, né? Aquele que a gente chama de on delay, que é o primeiro tipo que eu falei rapidamente. Vamos simular aqui que fica mais fácil. Esse aqui eu ajustei para 5 segundos. Né? Eu preciso ficar pressionando. Ó. Energizo a bobina. 5 segundos ele vai fechar o contato. Fechou. Tá vendo? Se antes de chegar aos 5 segundos eu desenergizo a bobina, começa tudo do zero. Aí tirei a mão daqui, pronto. Não vai energizar sozinho, tá? Não vai fechar o contato sozinho.
Então, 5 segundos, energiza. Esse é do tipo on delay, essa palavrinha on aí está no sentido de estar ligado, né? On off, on ligado. Um atraso para ele ligar, ou seja, um atraso, delay quer dizer atraso, né? Um atraso para ele fechar esse contato, tá? Então pode ser que depois de eu clicar aqui, eu queira que 5 segundos depois ele ligue o motor. Tá aí o dispositivo que faz isso. Tá joia? E mais um outro exemplinho aí, numa outra imagem de outro modelo de relé temporizador. Tá ok? Perceba a importância de você escolher aqui no software o contato certo para a bobina correta, né? Então, para esta bobina aqui, que foi a que eu usei, temporizador na conexão, ou seja, o on delay, também conhecido, gravem bem, como retardo na energização, esse tipo de temporizador. Para essa bobina eu vou vir aqui nos contatos e vou escolher esses contatos aqui, ou normalmente aberto, ou comutador, ou normalmente fechado. Então aqui eles, tá? Muito bem, vamos para o off delay agora. Tudo bem, né? O relé temporizador com retardo na desenergização, ou off delay, atraso do off, atraso do desligar. O que ele faz? Eu aperto o botão, ele imediatamente fecha a chave. Perceba que a chavinha é diferente do modelo anterior que a gente usou. Imediatamente ele fecha a chave. Dali a um tempo ele desliga sozinho, por isso que chama off delay. Posso dar um clique duplo aqui e configurar esse tempo. Eu deixei 5 segundos aqui. Legal, e tem também que tomar cuidado. Eu pego essa bobina daqui, temporizador de desconexão, é essa aqui. Se eu peguei essa aqui, de desconexão, eu vou pegar a chave contato correspondente desse grupo aqui, ó. Desse grupo aqui. Legal? Então vamos lá, Simone. Só um segundinho. Está simulando já. Então perceba que o outro eu tinha que ficar segurando. Esse não faz sentido eu ficar segurando, porque ele tem que desligar sozinho. Ele vai fechar automaticamente a chave e tem que desligar sozinho. Se eu ficar segurando, ela vai ficar fechada até quando eu bem entender. Então na realidade ele só precisa de um toque, ó. Deu um toque aqui, ele fechou, tá vendo? Ele vai desligar sozinho. Aqui está aberto. Tá vendo? Desligou 5 segundos depois. Inclusive aparece a contagem aqui. 4, 3, 2, 1, 0. Abriu. Então esse é o off delay, né? Eu quero deixar uma máquina operando por tanto tempo. Liguei. Tá aí. Vou embora para casa. Eu sei que dali a um tempo ela vai desligar sozinha, tá? Eu vou embora para casa, modo de falar, né? Tudo bem? Então esse é o off delay. E aí tem aquele que junta os dois, né? Olha ali, o on-off delay. Antes de simular ele, a mesma coisa, tá? Eu vou pegar a bobina dele daqui. Conexão, desconexão. Esse aqui. O contato é o dela. Esse último grupo aqui de contatos, tá? Jóia. Então vamos simular. Então a ideia é que ele mistura os dois. Eu tenho que ficar segurando, esperar 5 segundos conforme eu configurei para ele ligar. 3, 2, 1, 0. Ligou. Aí eu posso largar. Posso largar. Ele vai desligar sozinho 5 segundos depois, conforme eu configurei. De novo. 5 segundos para ele ligar. Ligou. Larguei. Mais 5 para ele desligar. Beleza? Então esse é o off delay, que mistura o on delay ou retardo na energização com o off delay ou retardo na desenergização, pessoal. Legal, vamos para a última parte agora, né? A aulinha hoje está um pouquinho
longa, nem tanto, né? 50 minutos só. 1 hora a aula, né? Mas vamos para a última parte, que é o relé contador. Não se preocupem com isso tudo. O objetivo da aula de hoje é vocês entenderem o que é um relé, o que é um contador, o princípio de funcionamento. Ponto. O uso vem com o tempo. Quando você vai usar um on-delay, um off-delay, um contador, quando você vai escolher usar um contador auxiliar, quando você vai usar o contador com os contatos de carga, quando você vai optar por um relé, isso tudo vem com o tempo e a vivência. A gente nem aprendeu máquinas ainda, eu só estou usando esse motorzinho aqui monofásico como cobaia para o nosso estudo, tá? Quando a gente aprender as máquinas trifásicas, a gente vai aprender como ligar, etc. E vai surgir naturalmente a necessidade de usar todos os recursos que a gente está aprendendo hoje. Tá legal? É um mundo de aplicações que a gente tem dentro da indústria, vocês devem imaginar, né? O tanto de configurações industriais que a gente pode ter para fabricar N coisas diferentes, tá? Então vamos ao nosso amigo contador. Vamos lá ver ele. Bora lá então. Então a gente tem dois exemplos aí, né, nas imagens de contadores, né? São dispositivos que realizam uma contagem, né? Vamos ver direitinho já já com uma transparência isso. Eles recebem pulsos elétricos e cada pulso que ele recebe é uma contagem. Mas fica aí os dois exemplinhos. Olha. O de cima é analógico no sentido de que ele é configurado analogicamente. O de baixo é configurado digitalmente. O painelzinho ali mostra claramente, né? O display ele é digital para os dois, mas a maneira como você faz a configuração e o ajuste, o de cima é analógico, né? Você pode ver que parece aquele odômetro de carro, né? O de cima vai girando ali embaixo do display vermelho e o de baixo já é digital, tá? Então são esses dois exemplos que nós temos aí, ok? Vamos ver a definição bonitinha, né, de contador, relé contador, e como é que esse circuitinho funciona com ele. Pois bem, já já a gente retoma o circuito. Olha lá, os relés contadores, eles recebem como entrada pulsos que são contabilizados. A cada pulso que chega, cada sinal que chega nele, ele incrementa um contador. Ele vai contando 1, 2, 3 pulsos que ele recebeu. Esses pulsos podem estar vindo de um sensor. Por exemplo, o sensor que está detectando a cada garrafa, né, que passa numa esteira, ele vai detectando a presença e daí você consegue contar o número de garrafas. Ele envia um pulso a cada garrafa para o contador, né? Quando a contagem atinge um dado valor programado, e aí que fica claro que o exemplo ele é a figura de cima é analógica, né? Esse valor programado é analogicamente em cima e digitalmente embaixo. Desculpe, agora que o slide apareceu. Então, quando a contagem atinge um valor programado inicialmente, os contatos de saída, e aí que entra a questão dele ser um relé, os contatos de saída fecham ou abrem, enfim, eles são ativados. E aí você toma alguma providência, o seu circuito, digo, a sua lógica de comando toma alguma providência baseada na informação de que a contagem atingiu o seu valor limite, né? Então, um exemplo típico de fabricação é a questão da contagem de peças, né? Enfim, aí depende da lógica sua, o quão complexa ou não ela pode ser, tá ok? Nessa nova imagem ao lado aqui você vê um contador, um relé contador, mas aí você vê interessante, eu só botei para mostrar um sensor ali ao lado dele, né? Esse sensor é quem vai estar enviando os pulsos que vão incrementar a contagem dele até o limite pré-programado. Quando atingir esse limite, ele, atuando como relé, ele aciona os contatos. Joia? Então vamos lá ver o funcionamento desse cara para acabar a nossa aulinha. Ele pode ser encontrado aqui, ó, no mesmo lugar onde você encontra, mesma biblioteca onde você encontra as bobinas do relé. Ele é esse cara aqui.
Está escrito contador de pulso. Está aqui ele, ó. Coloquei ele aqui. Tá joia? Vamos explicar os terminais dele, quais são. A1, A2, você já deve conhecer, é a bobininha, né? É a alimentação dele. Tá? Então, quando eu fechar essa chavinha aqui, eu vou estar alimentando ele de energia. Só isso. Legal? C é de contar. Lembra bem disso. C de contar. Cada vez que eu bater nessa chave, ele vai contar 1. Eu botei uma chave aqui, que o nosso circuito é de teste, mas na realidade essa informação viria de um sensor das garrafinhas que estão passando lá na esteira, lembra? Mas eu vou bater aqui para ele ficar contando. Até quando? Até a quantidade que eu já programei aqui, dando um clique duplo nele. Muito bem. Então C é que vai fazer ele incrementar a contagem. Cada pulso que chegar aqui, ele conta. Incrementa. D, essa chave aqui, ó, D, a segunda, essa aqui, S3. Se ela estiver fechada, ele vai contar decrescente e não crescente. A gente vai ver isso, tá bom? Se eu quiser contar decrescente, eu fecho essa chave S3. E o S4, que está aqui no R, então, ó, C de contagem, D de decrescente, R de resetar. Eu vou resetar, ele vai zerar o contador. Quando eu bater aqui no S4, ele vai zerar o contador, certo? Se eu for batendo aqui no S2 até ele chegar na contagem 5, que foi que eu pré-programei, olha, C, ele vai fechar a chave e acender a lâmpada. Tudo bem? Esse contato é o contato normal de qualquer relé que eu peguei aqui, tá? Normalmente aberto. Só tomo cuidado de deixar o mesmo nome. C. Tudo bem, vamos simular aqui. Energizei ele. Está energizado. Legal? Tá 0 aqui. Cada vez que eu contar, passou para 1, para 2, para 3, para 4, para 5. Chegou no final da contagem e ele acendeu a lâmpada. Certo? Vou resetar ele. 0, 1, 2, 3, 4. Ah, eu quero contar decrescente. Fecha essa chave aqui. 3, 2, 1, 0. Daqui ele não passa. Abro a chave. 1, 2, 3, 4. Fecho a chave aqui, tem que ficar fechada. 3, 2, 1, 0. Abro. Tá? Então, sua lógica que vai mandar como isso vai acontecer. Contou até o final, ele fecha. Tudo bem, pessoal? Então, isto foi a aula de hoje. Vamos repassar rapidamente o que a gente aprendeu hoje. Aí eu encerro a aula, tá bom? Posto isso, vamos à revisãozinha então da revisão. Nós aprendemos o que é um contactor ou um relé e a diferença entre eles. Dissemos que eles são em princípio iguais e só mudam na sua construção, que é fruto, né, da sua aplicação. Legal? Então, o contactor manobra cargas eletromecânicas, cargas pesadas que puxam muita corrente. O relé, cargas mais leves, cargas elétricas. Contactor, altas, médias correntes ou tensões. O relé, médias ou baixas correntes ou tensões. Contactor robusto, vai ficar rodando, por exemplo, pode ficar 24 horas com alta corrente. O relé já é mais voltado para abre e fecha de contato toda hora, alto número de acionamentos. Com o contactor a gente tem segurança de trabalhar à distância de máquinas que circulam altas correntes nelas. Os relés possuem os contatos de comando, mas para fazer lógica de comando. Vão estar lá no nosso circuito de comando. Os dois contactores são chamados contactos de carga. Aqueles que vão fechar e na hora que eles fecharem vai passar alta corrente neles. Legal? Vamos ver mais para frente que eu posso, em circuitos mais sofisticados, mais limpos, digamos assim, inserir relés para separar mais ainda a questão do que é circuito de comando do que é circuito de potência. Isso a gente vai ver com calma mais para frente.
Vimos também a questão dos contatos auxiliares e do contator auxiliar. Né? Tem contator que ele só tem contato auxiliar, ele não tem aqueles contatos que vão alimentar as cargas que passam alta corrente. Ele só tem contatos mais para você ligar sinaleiras, para você fazer uma lógica chamada intertravamento ou outro tipo de lógica. Esses contactores que não têm contatos de carga são chamados de contatores auxiliares. No entanto, mesmo os que não têm só esses contatos, que têm aquilo que seria o principal, que são os contatos de carga, né? Fase 1, fase 2, fase 3, no sistema trifásico. Além disso, eles podem ter também os contatos auxiliares. E isso pode ser modular. Tá? Eu posso ir encaixando contatos e aumentando ali o meu contato de capacidade. E aí, pessoal, nós vimos outros tipos de relés, né? Mais específicos para dadas aplicações. Vimos os relés que ligam depois de um tempo que a bobina é energizada, né? Chamados de on delay ou retardo na energização do contato. E vimos também os off delay ou retardo na desenergização, né? Então, para esses tipos de relés chamados temporizadores, o acionamento dos contatos ocorre com atraso após a bobina ser energizada ou desenergizada. Legal? No on delay, ao ser energizada a bobina, os contatos mudam seus estados após um tempo que eu ajustei ali no próprio componente, no próprio dispositivo ali, no próprio relé, como a gente viu em fotos, em imagens, né? No caso do off-delay, ao ser energizada a bobina, os contatos chaveiam na mesma hora automaticamente. E eles desligam sozinho, retornando ao estado de repouso após um tempo pré-determinado também. Por fim, nós vimos os relés contadores, aqueles que recebem um pulso. E a cada pulso que eles recebem, eles vão incrementando uma contagem até um valor limite que eu programei inicialmente, sendo que essa contagem pode ser crescente ou decrescente. Esses são utilizados para você fazer contagem de objetos em uma planta industrial, por exemplo. Tá? Então essa foi a aula de hoje, né? Vamos terminar vendo mais umas imagenzinhas e boa. Então, para relaxar no final da aula, a gente tem aqui um relé montado em cima de uma base. Ele é encaixado em cima dessa base e os terminais dele que encaixaram na base são acessíveis via os bordes aqui, né? E esses contatos aqui são parafusados. A gente vê claramente aqui os contatos normalmente abertos, né? E a bobina. Quando a bobina é energizada, ó, esses contatos saem dessa posição para essa. Tá, ok? Por cima, né, a gente vê que essa estrutura aqui curva, essa espécie de arame duro, funciona como mola, né? Ele é que mantém os contatos nessa posição. Quando a bobina é energizada, ela puxa para cá, encosta nesses outros aqui. Quando cessa o efeito da bobina, ele volta devido ao efeito dessa haste aqui, né? Então tá aqui o nosso relé, né? Vamos ver mais umas imagens. Muito bem, mais um relézinho. Olha aqui a bobina, os contatos, dá pra ver, né? Bobina de novo, ó, os contatos fecham para cá ou fecham para esse lado. E aqui a gente consegue ver a mola, ó. Vamos ver de cima aqui. As especificações dele aqui estão atrapalhando, mas dá pra ver aqui a mola aqui por trás, ó. Uma molinha bem aqui, ó. Então a bobina puxa ele daqui para cá, ele fecha o contato aqui. Quando cessa o efeito da bobina, né, a mola empurra ele de volta. Tá? Está montado numa base, todos encaixados, né, os contatos dele estão aqui disponíveis via parafuso aqui. As costas da bobina. Tá? Agora um contator, olha o contator. Vamos ver ele bem de frente assim, né?
a gente consegue ver aqui, ó. A1, A2 são os contatos da bobina, né? Certo? Pergunta, esse é um contator auxiliar ou não? É, né? Não tem os contatos de carga, tá? Tem 1, 3, 1, 4 normalmente abertos, o 2, 1, 2, 2 normalmente fechado, 3, 3, 3, 4 normalmente aberto, 4, 1, 4, 2 normalmente fechado. Isso é um contador auxiliar, tá? Então tá aqui ele, com o botão aqui para armar os contatos normalmente, né? O modelinho 3D tá bem feito. Vamos ver se a gente acha mais um para mostrar. Muito bem, aqui já um que ele tem os contatos, né, de... Difícil de mexer nisso aqui. Os contatos de carga, ó. L1, T1, L2, T2, L3, T3. Consegui pôr ele assim. E tem um contato auxiliar, normalmente aberto. 1, 3, 1, 4, famoso 13 e 14. Esse aqui é um contator padrão, né? Legal, tá aqui. Certo, gente? Então, terminou a nossa aulinha, certo? E não esquece de se inscrever no canal, certo? Curtir aí, apertar o sininho, dar essa força aí pra gente, tá? Mentira, né, pessoal? Chega disso. Ninguém aqui quer ser youtuber. Tá bom? Bom estudo. Estudem. Até a próxima. Eu vou pôr uns exercícios lá no nosso Moodle, tá bom? Beijo no coração de vocês aí, galera.